Bom dia! Ótima sexta-feira para vocês! Estou aqui para dicas em ação, criatividade e inovação. Olha, gente, fiz uma rima. Pessoal, minha gente, esse tema é um tema que trouxe dentro das redes um movimento. Por quê? Porque a gente tem mesmo, eu já gravei um vídeo sobre isso, quem foi lá na minha bio conseguiu ver, a gente tem um senso comum de que algumas habilidades e algumas competências, elas nascem conosco. Pessoal, nada nasce conosco, tudo a gente aprende. Né? Quando a gente fala assim, ai, fulano é um orador nato. Como assim? Ele não nasceu falando. Eu não nasci falando, você não nasceu falando. Nós aprendemos a falar. E algumas pessoas, de repente, por conta do próprio ambiente ou por algumas características naturais que exige, sim, existe, né? Existem algumas características naturais que facilitam o nosso aprendizado, isso é fato, né? Elas conseguem desenvolver com mais facilidade algumas habilidades e competências. E isso acontece também com criatividade e inovação, mas o importante é que a gente não pode perder de vista que todas elas são capazes de serem aprendidas. O que eu preciso para aprender uma habilidade e uma competência, Simone? Eu preciso de desejo, interesse, iniciativa e disciplina. Se eu tiver essas três coisas, energia para essas três coisas, eu vou conseguir aprender. E hoje eu vou deixar para vocês, para a gente fechar a nossa semana falando sobre o tema, mais algumas dicas para você colocar em ação. Já falamos de algumas delas, hoje nós vamos falar de mais algumas. Então, primeira delas, toda vez que você tiver uma ideia, anote essa ideia, registre essa ideia no papel, no bloco de notas do celular, registre, tenha o cuidado de registrá-la do jeito que ela veio à mente. Vamos lembrar que ideia vem do ideal, então ela vem de um mundo perfeito. Este mundo perfeito nem sempre encontra condições perfeitas para que ele aconteça aqui no nosso mundo real, né? Mas vamos anotar as ideias, como elas vieram, como elas nasceram na nossa mente, sem nenhum crivo. Não é o momento de você verificar se há viabilidade financeira, se há viabilidade de recursos, se o ambiente vai acolher, se você tem as pessoas envolvidas na quantidade e na qualidade necessária para colocar a ideia em aplicação. Não é este momento, o momento é só de registrar. Se você fizer isso toda vez que você tiver uma ideia, uma solução para algum problema seu, deixa lá guardado. Uma vez na semana, tire 10 minutos e visite a sua lista de ideias. Quando você visitar a sua lista de ideias, pense em pelo menos uma ideia similar àquela que você registrou na sua lista e uma ideia completamente oposta àquela que você registrou na sua lista. Este é um excelente exercício para você começar a se desafiar para o mundo criativo. Vamos lembrar que o processo criativo, ele acontece com estímulos diferentes. Nós, seres humanos, criamos, e isso é absolutamente saudável, nós temos um mecanismo de criar hábitos. Por que a gente cria hábitos, Simone? Criamos hábitos para que fiquemos confortáveis, para que nos sintamos seguros. Os hábitos são condições importantes para garantir o nosso conforto e saúde emocional.
né, e física. Então, os hábitos são muito bem-vindos, rotinas são muito bem-vindas para a nossa saúde psicológica e emocional, especialmente no momento em que a gente está passando agora, que já temos muitos desafios de imprevisibilidade, de mudanças repentinas, de uma situação em que a gente está em aprendizado para conseguir gerar soluções para ela, que é a situação da pandemia. E a gente está passando esse desafio não só em relação à sobrevivência, à saúde física, mas em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso convívio com a família, em relação a como é que a gente organiza a nossa rotina com filhos, companheiros, enfim, em relação a absolutamente tudo. Então, ter estes hábitos é muito saudável. O que a gente precisa ter consciência é que para desenvolver atitudes e habilidades criativas e de inovação, elas não vão acontecer nesse universo habitual. Elas vão acontecer no universo oposto, no universo onde você precisa aprender, no universo onde você não experimentou ainda. E uma alternativa para você fazer isso dentro da sua rotina e num espaço seguro é, por exemplo, você experimentar coisas dentro dos teus hábitos. Eu tenho o hábito de assistir documentários, gosto de assistir documentários. Uma vez no mês, ao invés de assistir o documentário que eu assisto para me distrair, ou documentários que eu assista para me distrair, eu vou escolher um filme de ação, por exemplo, que é um estilo de filme completamente diferente do documentário, que tem informações muito diferentes, que pode estimular inclusive um universo imaginativo e irreal, porque no filme de ação, o herói, né, é capaz de fazer coisas que nenhum de nós é capaz de fazer, né? Então, nenhum de nós conseguiria fazer em condições naturais. Então, estas propostas são propostas que podem ativar novas conexões neurais e nos ajudar a entrar com mais propriedade no universo criativo. Outra alternativa simples, muito prática e que pode te ajudar em relação a isso é você, ao invés de você fazer compras para sua casa, de alimentos, no supermercado, na mercearia que você está acostumado, você buscar um outro espaço. O simples fato de você ter que buscar sua lista de produtos em gôndolas, prateleiras, corredores diferentes, em estar num ambiente diferente, provavelmente com pessoas de estilos diferentes, vai abrir uma janela de estímulo diferente daquela que você abriria se você estivesse no seu supermercado habitual, na sua mercearia habitual, fazendo suas compras. São essas atitudes muito simples, gente, muito simples. Outra dica simples e rápida para você: pegue meio período do seu final de semana. Mude as coisas de lugar dentro do seu guarda-roupa. Mude, troque de posição. Então, se você tem calçados na última prateleira, coloque-os na primeira. Porque a gente deixa tudo no mesmo lugar para achar com facilidade. O fato de você ter que procurar e reorganizar o mapa para você conseguir ter acesso aos itens que são do seu uso diário, também estimula essas conexões neurais. No tempo certo, nós vamos ter um momento em que nós vamos falar, um workshop que nós vamos falar sobre como a gente faz isso de uma maneira mais estruturada. Aqui nesse espaço, a ideia é oferecer pílulas para que vocês consigam começar amanhã a estimular o seu lado criativo,
a estimular o seu processo de inovação. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um excelente final de semana. Descansem e um grande beijo.